Então, biomas brasileiros. Esses biomas brasileiros são 6 os grandes biomas brasileiros, que são, no caso, continentais. Os biomas são conjuntos de ecossistemas, que é o vegetal e animal, com uma diversidade biológica própria. Segundo o próprio IBGE, o Brasil há mais de 6 tipos de bioma. 6 tipos de bioma. Dos tipos de bioma continentais. E um bioma marinho, ou aquático também, como é chamado. No caso, e quais são esses biomas terrestres brasileiros, então? A gente tem o Amazonas, vocês estão vendo aí no mapa. Temos o Cerrado, a Caatinga, que é onde o Ceará e o Icorós, a região em si, faz parte. A Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Vou passar, Carol. Carol? Então, o que a gente preparou hoje, no caso, foi mais como uma forma de revisão e uma forma de quiz. E aí, então, a gente preparou hoje algumas questões, que no caso, essas questões já vai servir como revisão para a prova de vocês. Porque na hora que a gente estava planejando em si, Carol disse que vocês já vão fazer prova próxima semana e seria sobre esse assunto. Então, a gente vai fazer uma revisão, ao mesmo tempo um quiz sobre o assunto. Qualquer dúvida, toma disposição. Carol, quando quiser passar, pode passar. E no caso, né, Chagas, aqui quando passar o slide eles vão ver, a gente vai fazer as perguntas, né, e a gente vai dar um tempinho, eles podem responder no próprio chat aqui, né? É isso, Chagas? Oi, não entendi não, desculpa. Não, então, quando a Carol passar aqui os slides, eles vão ver que a gente vai começar com as perguntas, não é isso? E a gente vai dar um tempinho a eles podem responder aqui no próprio chat, não é isso? Isso. Ou com o microfone também, se quiser também, pode abrir o microfone. Né? Vai deixar a Carol se quiserem abrir o manifestar. microfone também. Isso. Vamos só aguardar um pouco a professora Carol passar o slide, que é para a gente poder ir acompanhando. Problemas técnicos, mas acontece. Essas coisas de forma remota. Isso. Só um minutinho, peraí. Ela mandou um áudio para mim, acho que aconteceu algum problema com ela. Vou olhar o meu, ela deve ter mandado para mim também. Gente, meu notebook travou. Ele tinha travado, literalmente. Vocês não têm a noção da agonia que eu estava aqui. Final de semestre, né? Final de ano letivo, nem o notebook aguenta mais. Mas, gente, deu certo agora, voltou, viu? Desculpa. A gente imagina, né? Essas coisas remotas provavelmente sempre acontecem. Verdade. Então vamos... Pode ir, Danilo, desculpa. Não, tranquilo. Então vamos começar, né, pessoal? Vocês entenderam? A gente vai ler aqui a pergunta para vocês. Aqui vai estar aqui, vamos ler as opções. E vocês podem responder ou pelo microfone ou então pelo chat. Viu, Carol? Eu não sei se você estava acompanhando, que a gente falou isso, ok? Então vamos lá, né? Ok. A primeira, são biomas brasileiros. Opção A, Amazônia, Caatinga e Cerrado. Opção B, Cerrado, Pampa e Tundra. Opção C, Deserto, Mata Atlântica e Pantanal. Opção D, Amazônia, Pampa e Deserto. E opção E, Tundra, Caatinga e Cerrado. A gente vai dar um tempinho para vocês aí, pessoal. Podem responder. Quem quiser abrir o microfone, quem quiser botar no chat. Show de bola, a galera tá respondendo em peso aí, ó. Show de bola, vamos dar só mais um tempinho. Mais alguém? Acho que a galera respondeu em peso aí a letra A, não foi isso? Vamos ver se ela é a resposta correta. Carol, na hora que você quiser, pode passar, viu? Acho que a galera já respondeu em peso o chat. Aí, resposta certa, né? A letra A. Amazônia, Caatinga e Cerrado. A resposta correta, pessoal. São os 3 biomas brasileiros.
Naquela aula... Perdão. Perdão. Naquela aula que a gente explicou, a gente falou bem dos biomas, certo? Principalmente desses 3 biomas, certo? E é isso. Vamos continuar, Carol. Vale ressaltar, Danilo, só dando uma observaçãozinha aí, todos aqueles exemplos que vocês colocaram nas alternativas, eles são biomas. Porém, vocês viram que todos têm nomes de biomas, só que não são biomas brasileiros, as outras alternativas, né? São biomas a níveis mundiais. A única que realmente tem só os 3 brasileiros é a letra A. Isso. Verdade. Boa observação. Vai lá, Aqui nós temos a segunda questão, que é o bioma exclusivamente brasileiro é. Aí vem a alternativa A, Pantanal, alternativa B, alternativa A, Cerrado, alternativa B, Pantanal, alternativa C, Caatinga, alternativa D, Amazônia e alternativa E, Mata Atlântica. Qual vocês acham que é, pessoal? Vamos só esperar um pouquinho enquanto o resto do pessoal responde. Essa tá bem fácil mesmo. Mais alguém? Mais alguém, mais alguém? Então, o único bioma realmente que é exclusivamente brasileiro, pode passar, cara, para a gente ver a resposta. A resposta correta é a Caatinga. A Caatinga é o único bioma realmente que é 100% brasileiro. E é o único bioma que no mundo inteiro só existe aqui, especificamente daqui. Toda a sua fauna, toda a sua flora é especificamente daqui. Inclusive, a nossa região, nosso estado, nosso município faz parte da Caatinga. E ele é exclusivamente brasileiro. Todas as suas características faz parte realmente daqui do Brasil. E como realmente ele está nessa parte do mapa geográfico do Nordeste em si, então ele realmente só faz parte do Brasil e mais nenhum canto. Só completando o que o Chagas falou aí, todos os outros, ele tem um pedacinho nos outros países da América Latina, né? Ah, professor, mas aí o Cerrado, que é no meio do Brasil, ele tem pedacinhos nos outros países. A questão do Cerrado é porque o Cerrado, ele tem nos outros países que é semelhante a ele. E no caso da Caatinga, inclusive o Cerrado é chamado da savana brasileira, né? Já a Caatinga, não. A Caatinga é uma coisa que você só encontra aqui no Nordeste, no sertão brasileiro mesmo. É um lugar que você vai encontrar esse bioma aqui. Então, por isso que ele é exclusivamente daqui. Pode continuar, cara. Sou eu mesmo. O Rio Grande do Sul, vamos lá, para a terceira agora. O Rio Grande do Sul possui um bioma exclusivo em relação aos outros estados brasileiros. Esse bioma, que também é chamado de Campos Sulinos, a opção A, Cerrado, opção B, a Amazônia, opção C, a Mata Atlântica, opção D, o Pantanal e a opção E, os Pampas. Podem colocar aí, pessoal, no chat o que vocês acham que é a resposta. Vamos lá? Pantanal. Podem falar. Lembrem que o Rio Grande do Sul, vocês vão lembrar da nossa aula que nós tivemos sobre a divisão climática. O Rio Grande do Sul é a única região do Brasil que tem um clima diferente do restante do país. Lembrem, o nosso Brasil ele está quase todo localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Por isso, nós estamos localizados na zona intertropical. Né? O nosso clima, em sua maioria, é tropical. Então, o Rio Grande do Sul, vamos lembrar aí, no Mapa Mundi, o Rio Grande do Sul ele está ali naquela última faixazinha após o trópico.
né? Ele tem um clima totalmente diferente do Brasil. Então, as características do bioma dele também são diferentes do restante do Brasil, né? E só uma dica, quando forem lembrar do nosso Pantanal, lembrem-se sempre da região centro-oeste do Brasil, né? São características bem pertencentes à região centro-oeste. Assim como a Caatinga tem características próprias da região nordeste, o Pantanal tem do centro-oeste. Sim, Ok. me confundi. Desculpa. Não, tranquilo, pessoal, vocês podem falar, viu? Não tem problema nenhum. Aqui nós vamos com isso e o que vocês achar podem falar. Então, pessoal, já voltou, né? Carol, pode passar. Mas é a resposta correta. E a resposta correta, pessoal, é o Pampas, né? A Carol já explicou que o Rio Grande do Sul ele tem, né? É um clima bem diferente do resto do Brasil, né? À toa, né? Que lá é um dos poucos estados, não é só lá, mas lá é um dos poucos que neva, né? Lá em Santa Catarina também neva bastante, mas não é como o Rio Grande do Sul. Lá é mais específico isso. A resposta certa é os Pampas. Isso, é sempre bom, meninos, quando vocês forem fazer alguma avaliação, futuramente as provas, vocês sempre terem em mente a região sul do Brasil, ela tem uma característica bem peculiar e diferente do restante do nosso Brasil, né? Então, sempre que forem citar alguma coisa da região sul, vocês lembrem, região sul é totalmente diferente do restante do Brasil. Sim, em alguns lugares, durante o período do inverno, Maiara, realmente lá tem granizo, chega até a nevar, né? Dependendo das baixas temperaturas da região, principalmente nas serras gaúchas. Pois é, lá chega... Aconteceu isso, né, esse ano, de nevar. Isso, chega a estar negativo, Guilherme, lá a temperatura. Isso. Em alguns momentos... Desculpa, então, Carol, quando vocês forem bambambãs, com muito dinheiro no bolso, vocês vão conhecer pessoalmente, né, essas neves por aí afora. Mas, enquanto isso, vamos ver só apenas no YouTube. Carol, lá também tem algo específico que aqui no Nordeste em si não funciona, que é esse tempo, vamos dizer que esse período realmente que a gente está vivendo agora. Por exemplo, aqui o fuso horário em si, nem fuso horário em si, mas o horário de verão em si, aqui no Nordeste não funciona. Só que lá funciona de verdade. Por exemplo, o sol aqui, ele sempre se põe, vamos dizer que em torno de 5 a 6 horas da noite. Lá nesse período, que era para ter sido horário de verão, só que o governo adotou, o horário lá que o sol se põe em si é 8, 9 da noite. Então aqui 9 horas realmente, quando já está bem escuro, lá o sol ainda está começando a se pôr. Pela questão do horário de verão. Esse período que a gente já está começando a chegar praticamente no verão, que agora é dia 21 de dezembro, o sol acaba se pondo bem mais tarde. Então o horário de verão lá realmente funciona. Por isso que eles utilizavam do horário de verão, né? Para justamente aproveitar mais tempo da luz do sol, né? Para evitar os gastos com lâmpadas, para aproveitar mais o dia em si e não usar da energia elétrica, porque aí o consumo diminui, né? Você imagina todo mundo chegando em casa entre 6 e 7 horas da noite, que é a hora que todo mundo, na maioria dos lugares, chega em casa, né, dos seus trabalhos, e ligando as lâmpadas, né? Todo mundo utilizando as lâmpadas ao mesmo tempo. Então, eles antecipam 1 hora justamente para aproveitar mais a luz do dia, né? Porque o verão nós sabemos que os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Então, a gente tende a aproveitar a luz do dia. O Chagas foi muito bem nessa colocação, porque a partir do dia 21 de dezembro começa a estação do ano verão. Por mais que a gente diga assim, mas aqui no Nordeste a gente só conhece a seca e a chuva. Não, mas é justamente no período do verão que a gente vê as incidências de chuvas bem maiores, porque a temperatura eleva e existe uma tendência das chuvas caírem, né? Mas aí vocês podem observar que está demorando muito mais tempo agora para anoitecer. Os dias começam a ser mais longos. E a partir do dia 21 de dezembro, que é a estação do ano realmente, aí que o dia se torna longo. Então, nós vamos chegar às 18 horas em casa,
a maioria da gente, né, que nós estudamos na EP, por exemplo, nós vamos chegar às 18 horas em casa e os dias ainda vão estar bem mais longos, nós já vamos ver a luz do dia, que é o contrário do mês de junho para julho. As noites escurecem, começa a escurecer bem mais rápido. 5:30 da tarde já está escuro, né? E para a gente ver como a rotação, né? Rotação e translação influenciam sim. É só a gente começar a observar. Quando a gente começa a observar, a gente vai ter noção. Carol, só uma última observação aqui para nós poder passar, é que o Pampas é um dos biomas que tem mais as 4 estações do ano mais bem definidas, certo? Porque a maioria dos outros, por exemplo, aqui nossa, por exemplo, a Caatinga, né, o que nós convivemos, não é definido aqui, né? A gente sabe que não é. Mas o Pampas é um dos únicos, se eu não me engano, que é o que tem mais definido as 4 estações do ano. Mais bem definido. Pode passar, cara. E aí nós temos a quarta, que é o bioma que está presente na maioria dos estados brasileiros é alternativa A, Cerrado, B, Campo Sulino, C, Caatinga, D, Mata Atlântica ou é Amazônia? Qual vocês acham que é, pessoal? O bioma que está presente na maioria dos estados brasileiros é A, o Cerrado, B, o Campo Sulino, C, Caatinga, D, Mata Atlântica ou é Amazônia? Podem colocar no chat, pessoal, aí. Quem quiser abrir o microfone também, fica à vontade. Ok, tem gente aí que está em duas, não tem problema. Prestem atenção à pergunta, né? Ela não deixa dúvidas, mas as vocês pessoas prestem atenção. Não é o Isso. maior, mas é o que está dentro da maioria dos estados brasileiros. Isso. Né? Essa O diferença. que pega de um estado que vai para outro, passa pelo, né? Vocês podem colocar o que vocês acham que é, acabar a gente vai ver a resposta correta, entendeu, pessoal? Vocês estão em dúvida entre dois, pois vocês colocam lá e a gente acaba vamos ver qual a resposta correta. Mas vamos voltando no chat. Lembrando que não vale pesquisar no Google, viu? Isso aí é um pouco... A questão também é que eu faço, né? A maioria está dizendo que é a letra D, Mata Atlântica. Vou passar, viu? Vou passar. Passar. Vamos ver qual é a alternativa. A resposta correta realmente é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela realmente... ela não é o maior em si, o maior bioma que a gente tem aqui no Brasil é a Amazônia, só que o que está mais presente na maioria dos estados é a Mata Atlântica. E ela vem desde lá, ele pega uma pequena parte ali do sul, da região sul e si, e vem pelo nosso litoral até chegar aqui no Nordeste. Passando por todos os estados. Lembrando que a Mata Atlântica ela era gigantesca, só que com realmente aqui que teve a colonização do Brasil e a extrativização realmente de materiais na época do Brasil colônia, acabou se perdendo muito sua característica. E hoje em dia o que só existe da Mata Atlântica é apenas 9% de quando realmente o Brasil foi colonizado. Então, de 1500 para cá, já conseguiram desmatar e acabar com 91% da Mata Atlântica. E completando aqui o que o Chagas falou, a questão da Mata Atlântica, ela sofre muito com desmatamento, porque a Mata Atlântica, ela é, por exemplo, o bioma onde mais tem pessoas. Se eu não me engano, acho que são 110 milhões de brasileiros que moram nesse bioma, né? Que reside nesse bioma. Por quê? Porque a Mata Atlântica, como o Chagas falou aí, ela atravessa pelo litoral, ela vem do litoral, ou seja, ela pega muitas capitais, passa por muitas capitais e grandes cidades,
a maioria pelas maiores cidades de cada estado. Então, isso aí influencia para o seu desmatamento. Ok? Pode passar. Pronto, a quinta, né? Vamos lá. O bioma brasileiro abriga 50% de todas as espécies de planta e animais do planeta. Letra A, a Caatinga. Letra B, a Amazônia. Letra C, o Cerrado. Letra D, a Mata Atlântica. Ou letra E, os Pampas. Essa daqui eu acredito que não seja tão difícil, né, pessoal? Mas vocês podem ir colocando aí no chat ou falar no microfone. Muito bem. Mais alguém queira votar ainda? Muito bem. E a resposta correta, pessoal, é o Amazônia, né? Essa aí estava até meio óbvia, né? Não é à toa que a Amazônia é chamada de pulmão do mundo, porque pela sua diversidade, né, na fauna e na flora. Então, o mundo precisa da Amazônia, né? Por isso que essa luta para acabar com o desmatamento, eu não vou dizer acabar porque a gente sabe, né, que a gente não vive num mundo de sonhos que acabar, talvez não acabe, mas pelo menos diminuir para que a gente, né, futuramente possa ter uma floresta, né, para a gente chamar de nossa. Pode passar, Carol. Lembrem, só ressaltando, vocês lembram que quando a gente estava estudando as bacias hidrográficas, a nossa Amazônica também é a maior do mundo. Então, em termos Sim, de verdade. todos os rankings, né? A gente, quando vê a grandiosidade que em Do Rio recursos Amazonas, né? naturais a nossa região tem, né? A região norte. Infelizmente, como o Danilo ressaltou, é a questão da preservação, né? As pessoas pensam mais no extrativismo do que propriamente na preservação, mas a bacia hidrográfica é a maior do mundo, o bioma da Amazônia é gigantesco também, né? Mas infelizmente é explorado de maneira negativa. E ainda tem o aquífero Guarani, né? Que fica lá no bioma da Amazônia, que é um dos maiores aquíferos que tem no mundo. E é um bioma que não está só aqui no Brasil em si, ele também faz parte da Bolívia, da Colômbia, do Equador, da Guiana, do Peru e da Venezuela. Então, todos esses países realmente estão dentro do bioma em si, Amazonas. Ele não é algo específico daqui do Brasil, mas eles realmente Ele estão dentro pega aqui. isso. E esse bioma está em cima de um aquífero, porque aquífero é a água que tem realmente subterrânea, que faz parte, que é o aquífero Guarani. Depois, se vocês quiserem até dar uma pesquisada, esse aquífero ele é tão gigante que dava para ter água realmente para o nosso país por, sei lá, uns 50, 70 anos, realmente. Sexta, ocupa 24% do território nacional do país. Na região central, encontramos o segundo maior bioma brasileiro. Então, ocupa 24% do território nacional do país. Na região central, encontramos o segundo maior bioma brasileiro. Então, vem a alternativa A, a Caatinga. B, a Amazônia. C, o Cerrado. D, o Pantanal. Ou letra E, os Campos Sulinos, ou Pampas. Qual vocês acham que é? Podem ir voltando, pessoal, no chat, que vocês acham que é. Podem colocar na alternativa. Falem cada um realmente no seu tempo, sem atropelar ninguém. Estão dizendo que é a C, o Cerrado. Outros estão dizendo que é a letra D, o Pantanal. Como o Chagas falou, não é legal a gente pesquisar no Google, porque aqui a gente está medindo o nosso conhecimento, né? Então, fica meio que sem graça, né? Pesquisar no Google.
E tudo bem errar, é normal. Aqui tá todo mundo para aprender. E para tirarmos dúvidas e debater. Isso. Seu D, Pierre falou. Cerrado ou Pantanal? Vamos ver qual é a alternativa realmente correta. A resposta correta, o Cerrado. O Cerrado faz parte de 24% realmente do nosso território nacional e ele está localizado na região centro-oeste. Isso é na parte Isso. central do nosso Na parte país. Chagas, eu queria só. Tu falou do aquífero Guarani, não foi? Isso. Eu vou dar até uma pesquisada aqui. Se eu não me engano, eu acho que o aquífero Guarani é no Cerrado. Ele Não é está no no bioma. Amazonas e Cerrado. Ele pega os dois. Uhum. Ele é Ele bem pega os... extenso, o aquífero Guarani. Ele, em extensão territorial, ele é maior, porém, ele pega até outros países do mundo, mais da nossa América do Sul. Porém, o maior em termos de volume de água foi descoberto mais recentemente. É o aquífero Alter do Chão, né? Ele foi descoberto também, é na região norte do Brasil, e ele tem bem mais volume de água do que o próprio aquífero Guarani. O aquífero Guarani ele tem muita extensão territorial. Ele passa em alguns países da América do Sul, a região centro-oeste do Brasil e tal. Mas o Alter do Chão, ele é o maior aquífero em volume de água. Não, sim, é que eu só fiquei em dúvida, né? Se ele falou, o Chagas falou que ele pega da Amazônia, eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu vou pesquisar aqui se ele no caso, pega mais o Cerrado, pega mais a Amazônia. Então, falando aqui a questão do Cerrado na parte de São Paulo, né? O Cerrado ele pega aquela região central do Brasil, mas eu não sei se ele chega a pegar uma parte de São Paulo, tem que ver no mapa aqui, eu acho que não. Mas, Carol, Carol, né, que perguntou. Carol, o Pantanal, ele é específico, porém, as regiões do Brasil, elas pegam várias partes, às vezes, a gente tem regiões do Brasil que pegam mais de um bioma. Tá entendendo? Isso, através dos estados. Ele é muito específico, ele é muito pequeno. Se vocês observarem, é o menor bioma do Brasil. É bem pequeno o Pantanal. Só que aí, para a própria Mata Atlântica, né? Nós temos no Nordeste trechos com a Mata Atlântica, mas também nós temos a Caatinga, né? Então, existem biomas que respingam em várias regiões do Brasil. Porém, geralmente, a gente gosta de identificar os biomas de acordo com a região para a gente facilitar a identificação desses biomas dentro das características da região. Mas o Pantanal no centro-oeste do Brasil, assim como o Cerrado pega o centro-oeste do Brasil, pega um pouco, ele vai subindo um pouco para a região norte. Então, existem estados que são muito gigantescos e acabam pegando partes de alguns biomas de maneira diferente. Mas é muito boa observação que depois vocês podem até olhar no livro de vocês, que tem um mapa bem definido, viu? Geralmente é bom quando a gente olha o mapa, que pega aquelas definições dos estados com mais cuidado. E tem estados que tem mais de um bioma, né? Tem estados que vai 2, às vezes até 3 biomas, né? Isso é algo que a gente tem que ficar um pouco de por ele, porque pode pegar a gente. Por exemplo, o Cerrado, ele vem dizendo que ele está na parte central do país, mas ele não quer dizer que ele é especificamente da região centro-oeste. Ele pega a região centro-oeste, ele pega um pedaço ainda aqui do nordeste, ele pega um pedaço do sudeste, mas ele é especificamente da região central. Ser da região central é uma coisa, ser do centro-oeste especificamente é outra. Então, o que vem dizendo é que ele pega a região central do Brasil. Mesmo que os dois únicos, né, que a gente pode dizer assim, fechado especificamente de um determinado lugar, é justamente os Pampas, porque o bioma do Pampa, como a gente disse, é da região sul, então pega mais a região sul do Brasil ali, está na região sul e já despencando para os outros países da América do Sul, mas aqui no Brasil é a região sul do Brasil, né, aquele finalzinho do nosso mapa, e o Pantanal, porque o Pantanal realmente é um bioma específico ali de um lugar brasileiro. Então, ele não vai se estender por outros lugares, não. Ele é bem restrito a um espaço. Já a Caatinga, né? A Caatinga se espalha bem pelo Nordeste brasileiro. A Mata Atlântica, ela é bem comprida,
né? O da Amazônia também é gigantesco. Então, aí, e o Cerrado é aquele que se espalha por mais estados, assim, quando a gente vê estados, tanto o Cerrado quanto a Mata Atlântica. A Mata Atlântica contorna o nosso litoral e o Cerrado o centro brasileiro. Vamos lá, né? A sétima. É o bioma mais conservado do Brasil. Nele é possível encontrar lindos tucanos touco e galos da Campina. Essa afirmação refere-se ao Pantanal, aos Pampas, ao Cerrado, à Caatinga ou os Campos Sulinos. Vocês podem colocar no chat, pessoal, aí, o que vocês acham que é a opção correta, qual que é o bioma mais conservado do Brasil. Podem colocar no chat, pessoal, o que vocês acham que é, viu? Uns estão dizendo que é a letra A, a maioria até agora está indo na letra A, mas podem, quem quiser achar que é outras opções, pessoal, que realmente essa daí eu acho que não está tão óbvia, mas podem ir botando as alternativas. Uns estão dizendo que é a letra B, outros estão dizendo que é a letra E. Realmente essa aqui eu Letra acho que B está sendo a e pergunta. letra E são a mesma coisa, né? Não entendi como é. Fala de novo. Isso, Carol, são sinônimos. Os Pampas, Danilo, os Pampas Sim. ou Campos Sim. Sulinos. Sim, é verdade, sim, é verdade. Aí fez só uma pegadinha mesmo, mas é a mesma coisa. Ok, mais alguém vai votar? Sim, tem gente votando ainda, né? Ok. Acho que todo mundo já votou, né, Carol? Pronto, pessoal. A resposta é o Pantanal. E quando fala-se do bioma mais conservado, mas mesmo assim, a gente acompanhou, nós todo mundo, né, tem acesso à internet e vê jornal mesmo que esporadicamente. Vocês viram que, se eu não me engano, foi esse ano, alguém pode me ajudar aí, foi ano passado que teve aquelas grandes queimadas no Pantanal, que inclusive bateu recorde de queimada no Pantanal. Eu não me recordo se foi esse ano ou foi no ano passado, que falou-se Foi ano muito no passado, jornal. Danilo. Foi ano passado? Foi. Pronto. Eu acho que Pois é. foram uns 2 anos. Ano passado foi com mais incidência, né? Mas esse ano também tiveram muitas queimadas no Pantanal, né? Aí um ano consequência do outro, aí que fica difícil. Isso, sempre tem queimadas, né? Infelizmente. Mas é porque eu acho que foi no caso aqui do ano passado, bateu recorde de queimada, hectares e hectares de terra queimada, né? E com isso a gente sabe que destrói o habitat natural de vários animais desse, que tem muitos animais aqui, pessoal, que eles são exclusivos daquele bioma. Tem muitos animais que, se o Pantanal, por exemplo, for extinto, eles não têm como sobreviver, porque se o bioma Pantanal se acabasse, não teria como eles sobreviver, porque eles são exclusivos daqueles biomas. Claro que tem outros animais que se adaptariam, ou até tem outros biomas, mas tem outros que são exclusivos. Então, por isso que é importante, além, né, da preservação da flora, também é consequência na fauna, né? Os animais. Pode passar. Carol. O Pantanal, sim, só complementando. Ok. A sua localização aí, a localização dele tá realmente, aí o Pantanal tá, a sua localização tá realmente na região centro-oeste, que ele tá realmente ali nos estados do Mato Grosso, que é na parte do sul do estado, no Mato Grosso do Sul, e ele também pode ir pelos países do Paraguai e pela Bolívia, para complementar, Danilo. Sim, é verdade. Aí vem a pergunta, a oitava pergunta. Alguma dúvida? Só uma pergunta, pessoal. Alguma dúvida até agora? Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma coisa,
Pode fazer uma pergunta, alguém quiser fazer alguma coisa, pode. Gente, eu Abre o elogiei microfone. tanto vocês para os meninos, que vocês eram tão participativos. Liguem esses microfones, pelo amor de Deus. Vocês vão ficar morrendo de saudade de nós, porque vocês vão passar quase 2 meses sem falar nem com a gente direito. Vocês esqueceram? Vocês não vão ter com quem questionar nada, não vão ter quem quer perguntar. Falem com a gente. Façam desse momento um divã. Tenha pelo menos uma aula presencial com a gente. Pois é, semana que vem nós vamos ter o luxo de, pelo menos, aplicar a prova, né? Que eu vou aplicar a prova para vocês. Eu vou ficar 2 horas de hora de estudo com o primeiro B e vou aplicar a prova no primeiro A, porque nós vamos aplicar a prova 9h20, né? Aí a gente vai estar um pouquinho uns minutos juntos. Mas, assim, fiquem à vontade, liguem o microfone. Ai, que top! Vocês estão vendo que o conteúdo é tão bom, tão simples, Mas tão no nosso, dia que né? a senhora vai aplicar, vai ser qual prova? Quais são Eu as acho que é provas? natureza, Geografia, né? se não me engano. Não, no dia de quarta é natureza. A geografia só é quinta, que é ciências humanas. Tá. Ah, Não, é, é porque natureza. segunda e terça É é técnico. o curso. técnico. É técnico. É. Aí quarta, natureza, quinta, humanas e sexta, linguagens. E sexta, a primeira sexta agora, depois da manhã, já é no matemática. Então, preparem. Agora, falem sobre os biomas, fiquem à vontade. Sim, é um assunto muito legal, pessoal, de se comentar, desperta muitas curiosidades, né? Então é muito legal, mas... Teve até uma questão, se eu não me engano, ano retrasado, ano passado, que Bolsonaro estava com o dilema de aceitar dinheiro dos outros países por questão da Amazônia, que como ela é muito rica e muito pouco explorada, ele estava pensando no seguinte fato, dele aceitar o dinheiro e eles quererem cobrar depois. Isso da parte da Amazônia. Isso, É porque, no caso, a Amazônia não é só importante para a gente do Brasil, mas ela é muito importante até na questão, principalmente climática, para outros países. Aí é meio que eles dependem um pouco da gente. É como se o restante dos líderes mundiais acreditassem que a Amazônia é um bem comum do mundo e não algo do território brasileiro. A Amazônia é tão grandiosa, né? Nós já vimos na nossa bacia hidrográfica, a Amazônia é gigantesca, que para eles, aí descobriram o alter do chão, que é justamente na Amazônia. Então, quer dizer, para eles, a Amazônia é um produto do mundo e não só do Brasil. Mas nós sabemos que, por estar no território brasileiro, é pertencente ao nosso Brasil. Porém, a importância é tão gigantesca, ela é tão gigantesca em todos os sentidos, que fica parecendo que ela é pertencente a todo o mundo. Assim como se fosse assim, a gente, por exemplo, o deserto do Saara seria de todo mundo, né? Gigantesco. O Grand Canyon nos Estados Unidos pertenceria a todo mundo. Porém, nós sabemos que a importância econômica, ambiental que a Amazônia tem, né, é gigantesca. É gigantesca. Tem lugares que não tem água. A Amazônia tem sobra. Água doce. Né? Tem lugares que não tem uma fauna como a Amazônia tem. Porque a gente vê que mesmo com todo aquele desmatamento, mas a Amazônia ainda é tão gigantesca que todo aquele desmatamento, aquela exploração errada. Vocês viram essa semana, não sei se vocês acompanharam nas redes sociais ou nos jornais, que a Polícia Federal bateu em cima da mineração ilegal, queimou não sei quantos garimpos. Eles queimaram mesmo, né? E acharam 74 pequenos aviões, só que trabalham ali na Amazônia. Quer dizer, a exploração daquela madeira boa, né? É tão grande que o mundo todo cresce os olhos para a Amazônia. E, infelizmente, nós estamos com governantes que não ligam muito para essas políticas ambientais, políticas de controle, né, melhor da Amazônia, de combate, preservação também, não só da mata e da fauna e da flora, mas também do povo que vive na Amazônia, né, dos primeiros habitantes. Existem tribos indígenas ainda que não têm convívio com a nossa sociedade. Então, nós temos que preservar também esse povo, mas aí o capitalismo, nós sabemos que ele não pensa
na cultura, na história que está envolvida no lugar. Ele pensa apenas no lucro, né? E esse capitalismo, a gente também não vai dizer que nós não vivemos no capitalismo. Não, nós somos consumidores, a gente gosta de comprar, a gente gosta de viver no capitalismo. Mas existe um capitalismo selvagem, um capitalismo que consome tudo. A exemplo disso são aquelas madeireiras, aquele povo que explora a Amazônia e não pensa na importância que aquele bioma, que a bacia hidrográfica tem para o mundo, né? Então, ela é gigantesca, ela é maravilhosa, ela está no topo de tudo. Só que, infelizmente, nós não temos ainda as políticas públicas que pudessem fazer com que a gente aproveitasse da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, preservasse, né? Que são as políticas de preservação. Não precisava ser intocável, porém, a gente tem que pensar sempre no preservar ela para as futuras gerações. Isso. Carol pontuou aí a questão, por exemplo, tudo que a gente. Os móveis que todo mundo tem em casa, por exemplo, são feitos de madeiras que, na maioria delas, se não 100%, vem da Amazônia. Então, o pior de tudo lá é o não reflorestamento, né? É a derrubada de madeiras, porque, se eu não me engano, tem projetos que têm a parte legal da coisa, mas só que o que acaba com a Amazônia é a parte ilegal da coisa, porque quando eles derrubam, eles não fazem um reflorestamento, não tem aquela preocupação, é simplesmente chegar lá, mete o trator por cima e derruba quantas árvores for preciso, e é isso aí que vai acabando com a Amazônia, fora as queimadas, entre outras coisas. Vamos continuar aqui, né? Só complementando uma coisa. A Caroline Ferreira falou assim, tanto que qualquer coisa em questão da Amazônia, muitos países opinam. A Europa depende muito da Amazônia em razão do clima. Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, é a Alemanha. A Alemanha já acabou praticamente com o seu bioma que existe lá. Eles já exploraram tudo que se tinha para explorar. O bioma dele é bem pobre. E eles se sentem por obrigação em si de todo mês. Depende, né? Tem vezes que é de época em época, de ano em ano. Eles passam uma certa quantia para o governo brasileiro, para esse governo brasileiro investir na preservação da Amazônia. Por eles não terem mais realmente, por exemplo, eles não têm seu bioma, eles não têm mais. A fauna e a flora de lá é bem pobre, pela questão do que já desmataram tanto, já exploraram tanto, que eles se sentem na obrigação de preservar o Amazonas, ou preservar a Amazônia, pela questão de seu clima em si. Se o clima daqui, ou se a Amazônia daqui realmente acabar, lá eles também acabam pela questão do clima de lá, que piora 1000 vezes. Então, era só complementando o que a Caroline falou. Já deram a resposta, né? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Nona, o cerrado é predominante em qual região? Letra A, sul, letra B, sudeste, letra C, norte, letra D, nordeste e letra E, centro-oeste. Podem responder no chat, pessoal. Lembrando que aqui é perguntando onde o cerrado é predominante. O cerrado não é só numa região, mas onde ele é predominante. Essa tá até fácil, né? Que a gente até já falou aqui. Mas podem colocar aí. Né? Nordeste. Ok, só esperar o pessoal. Só esperar o pessoal terminar de colocar aqui. Muito Vou passar, bem. viu, a resposta? Isso, passa. Muito bem, Carol. A resposta certa é o centro-oeste, né? A gente já falou bastante aqui do Cerrado, né? Quando ele é predominante, não quer dizer que ele se situe apenas na região centro-oeste. Ele é apenas predominantemente lá. Pode passar, Carol, se quiser.
Não, Guilherme, pode Pode ficar à ler. vontade. Pode ficar à ler, pode ler, vontade. pode ler. Pode ler. Guilherme, construção de conhecimento é isso, viu, bebê? A gente só aprende se a gente errar, viu? Nem se preocupe. E é assim que a gente aprende muito. Nem se Isso. preocupe, você está fazendo a coisa certa. Com certeza. Esses exercícios são maiores, a gente pode deixar para eles fazerem até em casa, né? Pode ser, Carol. Quando terminar Tranquilo. a outra revisão com a outra turma, aí eu posso colocar porque eles são bem maiores, aí vocês podem fazer em casa. Quando terminar a outra revisão com a outra turma, eu coloco... Não, só para vocês testarem depois que... Agora, quando a gente desligar, e quando a outra turma passar, as outras 2 turmas, aí a gente envia no grupo de vocês. Aí vocês Ok. podem fazer sossegado. A prova tá um doce. É um doce diet, para nem engordar ninguém, viu? A prova tá um doce para vocês. Eu dei um presente para vocês. Pense num presentão para vocês que eu dei. Vocês encerrarem Presente. um ano com 10 assim, de ponta a ponta em geografia. Vocês nem Presente de Natal. Não tá, meninos? Não estão Ah, falando a presente de verdade? Natal. É fácil. Tá excelente. Tá excelente. Agora, isso porque eu estando ano que vem, começando o ano com vocês, aí não vai ter mais doce, não. Mas eu jamais não daria esse presente de Natal.